Amém, igreja? Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Deus, amém? Fico feliz de ouvir um louvor desse. Eu me emociono porque nos dá uma prévia de como vai ser a nossa eternidade com o Pai. Nos dá mais ainda essa garantia de que nós vamos viver eternamente com Ele. Vamos desfrutar dessa eternidade com o Pai. Amém ou não, igreja? Quantos aqui vão desfrutar essa eternidade com o Pai? Aleluia, glória a Deus. Dá mais uma salva de palmas para o nosso Deus. Interessante que nesses últimos dias tem acontecido tanta coisa de ruim aí no nosso mundo, afora, no Brasil. Nós temos parado para pensar no que nós temos feito para ajudar. Eu sei que às vezes a ajuda não é material, a ajuda não é ali o físico que você está presente, mas será que nós paramos para pensar em ajudar essas pessoas? Em orar por essas pessoas? Em pagar um preço de oração por essas pessoas? Por essas pessoas que muitas não conhecem ainda o nosso Deus, muitas ainda não sabem que esse Deus que nós servimos apenas faz isso, ó, e tudo transforma, e milagres acontecem, vidas são salvas, é através de nós. Quero parabenizar o pastor Josiel pelo ato ao qual ele fez. Muitos aqui não devem ter visto, mas ele teve ali, ó, aonde esses jovens estão, e ele levou a palavra de Deus. Talvez agora eles ainda estão naquele calor ali do evento deles, mas a hora que retornarem para suas casas, o Espírito Santo de Deus vai alimentar essa semente que foi plantada. Mas enfim, nós estamos nesse propósito de aos domingos trazer uma palavra voltada para o jejum. Quantos aqui têm o hábito de jejuar diante do Senhor? Quantos já receberam bênçãos do Senhor através de um jejum? Eu até pedi perdão para o meu irmão Lucas ali, porque sempre a gente tem que passar o tema da nossa palavra, e eu acabei esquecendo de passar esse tema para ele. Mas eu vou falar o tema da minha palavra desta noite, que é o seguinte: jejum, uma arma espiritual poderosa. Amém ou não, igreja? O jejum é bíblico, vocês sabiam? O jejum, ele é bíblico. Porém a Bíblia, ela não impõe você a fazer o jejum. O jejum não é uma ordenança que o Senhor deixou, olha, tem que fazer jejum para que as coisas venham acontecer. Isso vocês não vão ver na Bíblia, o Senhor, na tua palavra, num todo, falar que o jejum é uma ordenança, mas é bíblico. Homens e mulheres de Deus que vivenciaram a palavra do Senhor, cujos nomes estão aqui na Bíblia, na palavra revelada do Senhor, jejuaram. A Bíblia relata o feito deles através do jejum, e eles receberam bênçãos, e eles receberam direção do Senhor para conduzir a sua situação naquela época. Mas o jejum que eles fizeram naquela época, meu irmão, o propósito que eles levantaram diante do Senhor através do jejum, ele se estende para hoje, para nós.
Então, se você fizer um jejum com um propósito diante do Senhor e cumprir integralmente esse jejum, não é uma barganha, tá, irmãos? Eu vou falar aqui para vocês para quê, o porquê jejuar, como jejuar. Eu vou dizer para vocês aqui, mas o jejum nós temos que entender, igual ao dízimo e à oferta, não é uma barganha com o Senhor. Porque primeiramente o jejum é para quê? Que é o primeiro passo que eu quero falar para vocês. Para que é o jejum? O jejum é para mortificar a nossa carne. Então o jejum, para que eu faço o jejum? Primeiramente é para mortificar a minha carne. O jejum ele é de grande valor quando ele vem acompanhado de oração. Quando você jejua e ora ao Senhor em prol daquele jejum, ele se torna uma arma poderosa na sua vida. Mas o jejum também em nossas vidas, ele é persistente na crise. Quero ver se alguém vai ter a coragem de falar aí. Quantos aqui só fazem jejum quando está em crise? Mas é verdade, irmãos. A gente só começa a estreitar o nosso relacionamento com o Senhor. A gente só começa a fazer um jejum diante do Senhor quando a crise bate na nossa porta. Você quer ver? Projeta por gentileza Atos capítulo 9, verso 9. Olha o que diz a palavra do Senhor. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Quem que está aqui nessa situação? Paulo. Paulo, quando estava a caminho de Damasco, o anjo do Senhor falou com ele, Paulo ficou cego. Não foi isso? E a palavra diz lá, esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Então a gente mortifica a nossa carne, muitas das vezes, somente na crise. Projeta um pouco adiante, Atos 13, verso 2 e 3. Olha o que diz. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Aqui eram os profetas ali naquela época. Para eles ter essa revelação do Senhor, eles tiveram que jejuar. E quando eles jejuaram e tiveram a revelação do Senhor, porque eles estavam sensíveis à voz do Senhor, o Espírito Santo falou assim, ó: unja, põe a mão aí sobre Barnabé e Saulo, porque eu vou enviá-los. Só que nós temos que entender, meu irmão, que nós não podemos jejuar só na crise. Só quando eu estou com um problema, quando eu vejo que, nossa, a minha mão, o meu braço forte eu não consegui resolver, aí eu corro para Deus. Não, meu irmão. Deus nas nossas vidas tem que ser em primeiro lugar. O meu trabalho, antes de eu executá-lo, Deus tem que estar em primeiro lugar. Deus tem que ir à frente para que o meu trabalho se dê certo. Então eu não posso jejuar para mim ficar sensível a ouvir o Senhor somente na crise. Paulo teve que estar numa crise muito forte. Ele ficou, a palavra diz que ele ficou 3 dias sem beber e sem comer. Então para que serve o jejum? O jejum serve para quê? Para nós mortificarmos a nossa carne e nos aproximar do Senhor. O jejum serve para matar a nossa carne.
Irmãos, é tão interessante, porque o alimento, aquilo que eu alimentar mais na minha vida, aquilo vai sobressair. Então, se eu alimento a minha carne mais, a minha carne vai sobressair. Agora, se eu alimento o espírito mais, o espírito vai sobressair. E quando eu alimento o espírito, eu fico sensível a ouvir a direção do Senhor. Eu fico sensível a ouvir aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Talvez eu esteja numa situação, eu não sei se alguém aqui já esteve, mas eu já estive numa situação ao qual eu fiz esse propósito com o Senhor de jejum e oração, e busquei o Senhor. Irmãos, eu nem tinha terminado o meu propósito com Deus. Eu tinha feito um propósito de um certo tempo, eu não tinha terminado, e o Senhor me deu a direção. E o Senhor me mostrou qual era o caminho que eu tinha que seguir. Então nós temos que jejuar. Para quê? Primeiramente, para matar a nossa carne, para nós deixarmos de alimentar a carne e alimentar o nosso espírito. Assim nos tornamos sensíveis às coisas de Deus. Assim nós nos damos lugar e nem legalidade para o inimigo agir nas nossas vidas. Agora, por que jejuar? Como eu disse, a palavra do Senhor, Ele não impõe o jejum. Porém, o jejum é uma prática que tem que ser feita constantemente na vida do cristão. Por quê? Porque o Senhor, Ele só vai trazer a direção para nossas vidas quando o nosso espírito estiver em sintonia com o espírito dEle. Então eu tenho que fazer o jejum. Por que jejuar? Jejuamos para nos santificar. Jejuamos para nos consagrar diante do Senhor, para buscar a santificação, para não dar lugar ao pecado. Por isso que nós jejuamos. Lá quando Caim matou Abel, o Senhor falou para ele: Caim, o pecado jaz à porta. Cabe o quê? Cabe o quê, irmãos? Cabe você dominá-lo. Aí nós pensamos que dominar o pecado é o pecado chegar e a gente, não, vou fechar a porta, não vou abrir a porta para ele entrar. Mas como que nós fechamos essa porta? É através do jejum. A primeira arma que o inimigo vai usar para entrar em nossas vidas, vocês sabem aonde que é, meu irmão? Na mente. Ele vai entrar na nossa mente. E quando entra na nossa mente, meu irmão, se eu deixar descer para cá, ó, para o coração, sabe o que vai acontecer? Ó, a boca vai jogar para fora esse pecado. Aí não vai sair nada que presta. Por quê? Porque eu não matei a minha carne, eu não jejuei, eu não busquei a sintonia com o Senhor, eu não busquei ouvir a voz do Espírito Santo. Irmãos, isso acontece num piscar de olhos, tá? Bobo de nós acharmos que se entrar na nossa mente algo que não é da parte de Deus, que vem da parte do inimigo, se a gente não ter cuidado, ó, puf, tudo já aconteceu de errado. Vou usar um ditado mundano aqui, meus irmãos: a vaca foi pro brejo. Então o jejum serve para a gente mortificar a nossa carne. Mas por que nós temos que jejuar? Para ter sintonia com o Espírito do Senhor. Por gentileza, Mateus capítulo 17, verso 21. Grave, irmãos. Olha só.
Mas essa casta, ou essa legião, não se expele, senão por meio de oração e jejum. Irmãos, quando nós estamos jejuando, quando nós estamos orando, quando nós estamos, a nossa carne está morta, e eu estou sensível ao Espírito Santo, aonde eu for, meu irmão, se tiver algum demônio, ele tem que ir embora. Aonde eu passar, se tiver algum demônio, ele tem que ir embora. E a palavra que está me falando, casta de demônios só sai com jejum e oração. Temos que estar atentos, meus queridos. O inimigo, ele não brinca. A palavra de Deus fala que ele é como um leão. Ele não é, tá? Ele é parecido, mas ele não é. E ele fica ao derredor, rugindo como um leão, para tentar, nos tragar, nos pegar. Mas quando eu estou em sintonia com o Senhor, o Senhor também me dá a oportunidade de identificar esse inimigo. O Senhor me dá a oportunidade, me dá a direção de entender que o que está agindo às vezes na vida daquela pessoa é o inimigo. Então eu tenho que jejuar. Alguém aqui nunca jejuou? Não precisa ter vergonha, irmão, pode levantar a mão. Se alguém nunca fez jejum. Alguém aqui nunca fez jejum? Experimenta, meus irmãos. Mas se você tiver algum problema de saúde, não precisa fazer, tá? Basta só orar. Mas se tiver a oportunidade de fazer um jejum com um propósito, naquilo que você quer que Deus faça na sua vida, eu tenho certeza, meus irmãos, que você receberá a vitória. Eu tenho certeza que o Senhor trará a vitória na sua vida. Então, para que nós temos que jejuar? Para que, igreja? Todos aqui entendem, todos estão comigo aqui, estão entendendo o que eu estou falando? Então, para que nós temos que jejuar? Para matar a nossa carne. Agora, por que nós temos que jejuar? Para termos sintonia com o Espírito Santo, para estar sensível a ouvir a voz de Deus. O texto base que eu coloquei aqui da minha pregação está lá em Mateus no capítulo 6, versos 16 e 18. Quero que vocês entendam o que a palavra está dizendo. Quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de perecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Irmãos, então quando você fizer um propósito com o Senhor, de jejuar, de mortificar a sua carne, para que prevaleça o Espírito do Senhor, faz com alegria, faz com o coração alegre, faz já crendo que o seu propósito já foi atendido pelo Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sei que aqui ninguém faz isso, tá? Esse jejum, mas tem pessoas que fazem jejum e eu estou fazendo um jejum com o Senhor, mas está difícil, e aí começa a ficar contristado, começa a ficar com cara de piedade, para que os outros venham a ter dó. Não, irmãos, faça o seu jejum com alegria, faça o seu jejum com decência diante do Senhor. A palavra de Deus não fala que você vai no quarto secreto e pede o Pai que te dá em secreto? Então você não precisa demonstrar para ninguém que você está fazendo um jejum. O
mais interessado no seu jejum, ele já está vendo. O mais interessado no seu jejum, ele sabe o que você colocou diante dele, que é o nosso Deus, Jesus Cristo. Então não precisa ficar fazendo um jejum de piedade. Faça um jejum com alegria, com um propósito correto diante do Senhor. E o Senhor se alegra em te dar recompensa. O Senhor se alegra em te abençoar. Pastor, mas como que eu faço jejum? Como é fazer um jejum? Eu vou falar algo para vocês agora, que é o terceiro passo que eu quero falar com vocês, é como jejuar. Eu não sei se todos aqui, mas eu creio que vocês vão entender o que eu vou dizer para vocês agora. Como jejuar? Como eu disse, quando você estiver fazendo um propósito diante do Senhor, faça com alegria. É o primeiro ponto. Como que eu vou jejuar? Eu vou fazer o meu jejum com alegria diante do Senhor. Eu vou fazer o meu jejum com um propósito ao qual o Senhor vai me abençoar. Aí você pode me perguntar assim: pastor, mas tem algum tipo de jejum que a gente faça com alegria? Porque eu vou estar ali sem comer, eu vou estar ali sem beber, às vezes eu vou ficar fraco, e quando a gente está assim não dá alegria. Irmãos, olha bem, Mateus capítulo 4, verso de 1 a 11. Olha o que diz, Mateus capítulo 4. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-se sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Como eu disse para vocês, pastor, como que é jejuar? Agora vocês imaginam, o Senhor foi levado pelo Espírito ao deserto, ficou 40 dias e 40 noites jejuando, e depois disso ele teve fome. Agora vocês já imaginaram se depois desses dias, quando ele teve fome, se o Senhor tivesse ali cabisbaixo, falando: esse jejum acabou comigo, eu não sei. Vocês já imaginaram isso? Vocês sabem o que iria acontecer, meus irmãos? Tudo aquilo que o diabo ofereceu para ele, ele ia aceitar. Sabia? Tudo aquilo que o diabo ofereceu para ele, ele ia aceitar. Mas o que o Senhor fez? Esse jejum que ele fez, a Bíblia fala que era um jejum que o Senhor estava se preparando para o ministério dele. Ele estava se preparando para a jornada que ia vir. Mas se ele estivesse cabisbaixo, se ele estivesse reclamando porque o jejum foi forte, porque ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer, ele ia cair nessa tentação do diabo. E muitas vezes, irmãos, o diabo tenta fazer isso conosco.
Se ele foi capaz de ir lá onde o Senhor estava, que é o Todo-Poderoso, imagina conosco, que dependemos totalmente do Senhor. Quando fizeres jejum, faça com o coração alegre, faça como o Senhor fez, firme, e quando o inimigo vir tentar fazer algo para que aquilo que você fez o propósito diante de Deus venha se findar, você está preparado para falar para ele também: está escrito, está escrito, está escrito. Palavra do Senhor. Então, como eu tenho que jejuar primeiramente? Alegre, firme, sabendo do meu propósito. Outro que jejuou, que colocou um propósito diante do Senhor, jejuou e teve êxito, e venceu. Abra por gentileza, lá em Daniel capítulo 1, verso 8. A gente vai passar por algumas palavras aqui na Bíblia, para vocês entenderem a questão de jejum, para que nós venhamos sair daqui esta noite aptos a fazer um jejum, aptos a estar sensíveis a ouvir a voz do Senhor. Daniel capítulo 1, verso 8 diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Próximo, por gentileza. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou. Só um minuto, irmãos. Para aí. Então, Daniel verso 1, capítulo 8. Daniel estava ali diante do eunuco do rei. E Daniel resolveu apenas alimentar-se de água e legumes. Ali o jejum de Daniel foi para quê? Para matar a sua carne, porque o rei queria que ele se assentasse à mesa para desfrutar das iguarias. E Daniel se absteve dessas iguarias do Senhor, ou do rei, e fez um jejum ao qual agradou o Senhor. E aí no verso 10, disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois veria a ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim porereis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então o rei queria ver Daniel o quê? Abatido. Queria ver Daniel o quê? Desfigurado, cabisbaixo. Mas não foi isso que aconteceu. Olha o verso 12. Pode colocar o 11. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel: Ananias, Misael e Azarias. 12. Experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Irmãos, Daniel fez um propósito diante do Senhor. O Senhor orientou Daniel. Daniel pediu 10 dias. Então esses 10 dias foram os 10 dias de jejum que Daniel fez. Qual o jejum que ele fez? De abster das iguarias do rei e comer somente legumes e beber água. Irmãos, e se a gente acompanhar o desfecho, alguém aqui sabe o que aconteceu logo a seguir? Daniel terminou esse jejum, ao qual eles só bebiam água e comiam legumes.
E eles continuaram ou ficaram robustos, ficaram de aparência bonita, e não ficaram do jeito que o rei queria. Sabe por que isso, irmãos? Alguém sabe por quê? Porque o propósito de Daniel com Deus foi com alegria. Daniel fez um propósito com o Senhor, ao qual o Senhor se agradou de Daniel. Daniel estava com o coração alegre. Daniel sabia quem era o Deus que ele servia. Por isso ele disse: nos dá 10 dias, bebendo água e comendo legumes. Essa aqui não foi a dieta da segunda-feira que Daniel quis não, tá, irmãos? Alguém aqui já fez a dieta da segunda-feira? Vocês sabem qual que é a dieta da segunda-feira, irmãos? Quem faz dieta fala assim: não, segunda-feira eu começo. Aí chega segunda-feira, você fala, aí chega na terça, e aí, irmão, tá no jejum? Não, eu falei que era segunda-feira, hoje é terça, é na próxima segunda. E aí vai segunda após segunda. Quem aqui já fez ou faz essa dieta aí? Tá com vergonha de levantar a mão, irmão? Mas você sabe por que às vezes acontece, meus queridos? Porque o nosso propósito não está correto diante de Deus. Por isso que nós temos que estar alegres. Talvez vocês vão ver eu repetir essa palavra alegre aqui, muitas até o final da ministração, porque é para a gente entender, para inculcar, para entrar no nosso coração, que tudo aquilo que nós fizermos para Deus tem que ser com alegria, tem que ser com o coração alegre, em paz. Aí, meus irmãos, Daniel fez o jejum só de água e legumes. Mas foi só esse, pastor? Projeta por gentileza Daniel capítulo 10, versos 2 e 3. Olha só. Agora muitos aqui vão conhecer esse jejum. Olha lá: naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Quanto que dá 3 semanas, irmãos? Todos aqui conhecem o jejum de Daniel, né? De 21 dias. Eu não sei se muitos aqui já fizeram conosco aqui, mas nós abstém nesses 21 dias, meus irmãos, de todos os derivados de animais. Não é mole não, irmãos. Quem aqui gosta de uma carninha? Hã? Você vai fazer uma carninha na chapa, a hora que você joga ela faz assim, ó. Você fala: oh, aleluia, Senhor. Aí, irmão, você está nesse jejum de 21 dias de Daniel. E um irmão que não sabe que você está fazendo esse jejum te convida para ir para a casa dele. Vem cá, meu irmão, queria conversar com você, queria pedir um conselho. Aí você chega na casa do irmão, e vocês começam a conversar, e de repente já está na hora do almoço. Aí o irmão faz aquela maminha suculenta, assada no forno, regada de batatas. E aí, irmãos, você vai falar para ele assim: ô irmão, eu estou num propósito. Mas, irmãos, o diabo usa dessa situação. Quando nós estamos num jejum, ao qual Daniel fez também de 3 semanas, um jejum desse prolongado, ao qual nós vamos ter êxito diante de ouvir a voz do Senhor, é onde o inimigo ele tenta agir nas nossas vidas. Quando eu me converti, o pastor Paulo não está aqui, mas ele deve estar vendo. Se ele estiver vendo, ele vai lembrar, se ele estiver assistindo a ministração. Eu me converti, irmãos, e eu já falei isso aqui outra vez, vou falar de novo. Aqueles cabelos brancos lá do pastor Paulo Henrique, foi eu que deixei um pouco branco, sabe? Foi, sabe por quê? Porque quando eu me converti, eu tive sede em aprender das coisas do Senhor. Então, muitas das coisas que ele me ensinou foi o pastor Paulo. Então eu ia na Bíblia, eu falava: como que é isso, como que é isso, como que é isso.
E quando eu comecei a jejuar, que eu comecei a entender a respeito do jejum, meus irmãos, eu quebrei muito jejum. Por quê? Porque eu achava que o jejum era feito dessa forma, que eu tinha que esmurecer, que eu tinha que ficar cabisbaixo. Começava o jejum, meu irmão, na metade esquecia e quebrava o jejum. Mas eu fui aprendendo. O Senhor foi me ensinando, as pessoas foram me ensinando, o bispo, muitas pessoas foram me ensinando, o pastor Guildo. E eu fui entendendo, irmãos, qual era o resultado final do jejum. Qual era o resultado final de quando eu me colocava diante do Senhor o propósito e eu cumpria integralmente. Quem tem o hábito aqui de jejuar constantemente sabe o que eu estou falando. Sabe do que eu estou falando. Igual eu disse no início, não é uma barganha o jejum. Não é uma barganha, eu não estou fazendo uma troca com o Senhor. Mas eu sei qual que é o resultado final. Eu sei aonde o Senhor vai me levar. É como subir uma escada. O Senhor vai me levar um degrau acima de maturidade, de entendimento das coisas do Senhor. Às vezes a gente fala algumas coisas de brincadeira aqui, mas é sério, meu irmão, o contexto geral. As coisas de Deus a gente não faz com brincadeira. Às vezes a gente brinca aqui para exemplificar, para vocês entenderem. O próprio Senhor, o próprio Jesus pregou muitas vezes com parábolas. Porque muitas das vezes a gente entende através de parábolas. Mas as coisas de Deus têm que ser feitas com decência, meus irmãos. Não adianta eu querer me colocar diante do Senhor, fazer um propósito com o Senhor relaxadamente. O Senhor não vai te abençoar pela metade. O Senhor não vai te abençoar relaxadamente. O Senhor quer você por inteiro, e o Senhor vai te abençoar por inteiro. Pastor, tem alguns tipos de jejum? Tem, meus irmãos. Vou falar para vocês aqui agora. Tem o jejum total. Qual que é o jejum total que a gente faz, pastor? Sem comer nada, da hora que se inicia até o momento que entrega. Esse jejum é forte, irmãos. Você ficar sem comer, esse é um jejum total. Pastor, eu posso fazer? Pode. Só não pode aqueles que têm algum problema de saúde que possa atrapalhar o seu físico. Esse jejum total aqui foi o que o Senhor fez, 40 dias e 40 noites. Pouco, né, irmãos? 40 dias e 40 noites. Foi um jejum total, ele não comeu nada e não bebeu nada. Tem um jejum de sólidos, aonde eu vou somente beber o líquido, ou eu vou beber algum tipo de líquido porque eu tenho alguma deficiência, algum problema de saúde. Então eu posso beber, por exemplo, um leite, uma vitamina, mas é só líquidos. Esse é o jejum de sólidos. Pastor, tem mais algum outro tipo de jejum? Tem um jejum parcial. Sabe qual que é o jejum parcial, irmãos? É quando eu tiro algo, quando eu vou fazer um propósito com o Senhor e eu tiro algo que me custa. Doce. Quem aqui gosta de doce? Difícil, né, irmãos? Mas o Senhor gosta sim, porque assim eu vou estar matando minha carne. Café, quem gosta de café? Então jejum parcial. Quem gosta de arroz? Oh, Jesus! Oh, irmãos, quando eu faço um propósito desse, aí eu vejo que eu estou matando minha carne mesmo, porque eu gosto de um arroz, irmãos.
Você sabia que eu troco carne por arroz? Troco. Tem uns aqui que me conhecem, sabe disso. Né, irmão Murilo? Então esse é um jejum parcial. Agora nós temos um jejum prático. Eu acho que aqui muitos vão querer fazer o jejum prático. Quer um exemplo de jejum prático, irmãos? Tirar a televisão. Quer outro jejum prático, irmãos? Tirar o WhatsApp. Aqui ninguém gosta muito de WhatsApp não, né, irmãos? Vou falar assim do WhatsApp, né? Ninguém gosta não, né? Assistir televisão também é tranquilo, não é? Mas eu quero dizer algo para vocês, de todos esses tipos. Vamos lá, se vocês pegaram aí, qual que é os tipos de jejum? Total, parcial, sólido e prático. Esses são alguns tipos de jejum. Tem outros aí, mas eu quis mostrar para vocês esses tipos de jejum. Só que eu vou falar algo para vocês, meus irmãos. Diante de tudo isso que nós falamos aqui, diante de nós fazemos jejum, o Senhor não quer o sacrifício que você faz. Sabia disso? O Senhor não quer esse sacrifício que você faz com o jejum. O Senhor quer mesmo é a sua obediência. Pastor, mas qual obediência que é essa? Primeira Samuel, capítulo 15, verso 22, Velho Testamento. Olha lá, diz assim a palavra do Senhor: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quando em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então ali está claro que o Senhor, não que Ele não quer que você faça um sacrifício, mas para o Senhor é melhor obedecer do que sacrificar. Então se você fizer um propósito diante do Senhor: Senhor, a partir de segunda-feira eu vou entrar num propósito X com o Senhor, porque eu quero ver X na presença do Senhor. Então cumpra, meus irmãos, obedeça aquilo que você falou para Deus. Amém ou não? Todos até aqui entenderam o que a palavra do Senhor, aquilo, o que o Senhor quer falar ao seu coração? Amém, irmãos? Outra coisa que nós temos que entender, e não podemos vacilar quando estamos jejuando, meus irmãos, é a dedicação ao jejum. O que é essa dedicação, pastor? O jejum, meus irmãos, ele, como eu disse no início, ele não vem sozinho. O jejum ele vem acompanhado de oração, de adoração e de leitura da palavra do Senhor. Se eu não dedicar o meu jejum a essas três coisas, meus irmãos, num determinado momento dessa caminhada eu posso vacilar. Eu posso colocar tudo a perder. Porque quando eu estou jejuando e ao mesmo tempo eu estou em sintonia com oração, com a palavra do Senhor e adorando ao Senhor, não interessa o tempo de duração do jejum, meus irmãos. Não interessa o tempo de duração, porque eu vou estar na presença do Senhor. E quando eu estou na presença do Senhor, não importa o tempo é do Senhor. Ele pode ministrar o tempo que Ele quiser. Eu não preciso preocupar com o tempo. Eu não preciso preocupar com o tempo. Eu tenho que preocupar
em estar em sintonia com a palavra de Deus, em estar em sintonia com a minha oração, em estar em sintonia em adorar ao Senhor. Então o jejum, ele não caminha sozinho, ele caminha com essas três coisas que eu disse aqui. Eu tenho que dedicar, eu tenho que me concentrar a essas coisas quando estou fazendo jejum, para que nada venha me tirar do foco ao qual eu coloquei diante do Senhor. E para concluir, quero dizer para vocês que o jejum que nós fazemos é para Deus, não para nós. Como que é isso, pastor? Projeta Zacarias capítulo 7, verso 4 e 6. O jejum é para Deus, não para mim. Diz assim, ó: então a palavra do Senhor dos exércitos me veio a mim dizendo: fala a todo o povo dessa terra e aos sacerdotes, quando jejuardes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes? Com efeito, para mim? Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Não ouvistes a voz a palavra que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas, que não procederam quando Jerusalém estava habitada e em paz com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a Campinas eram habitados. Então ali a palavra é clara em Zacarias: o jejum é para o Senhor e não para nós. Irmãos, outra coisa, quando nós lançar diante do Senhor um propósito de jejum, eu tenho que cumprir, tá? Por isso eu brinquei a respeito da dieta de segunda-feira. Se eu fiz um propósito com o Senhor de jejum, eu tenho que cumprir. Eu não posso só falar, eu vou fazer e não cumprir. Eclesiastes capítulo 5, verso 4, olha lá. Quando a Deus fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Então não foi o pastor que está dizendo, é a palavra. Então se eu colocar diante do Senhor um jejum, Senhor, eu vou fazer um jejum em prol do Senhor, trazer maturidade para a minha vida. Senhor, eu vou fazer o jejum porque eu tenho um parente enfermo e eu quero que o Senhor me dê sabedoria para me levar a palavra do Senhor até ele. Não fica só da boca para fora, tá, irmãos? Falou para o Senhor, tem que cumprir, a palavra está dizendo. Então cumpra. O resultado eu posso garantir para você que é uma bênção sem medida, meus irmãos. E para fechar de vez a nossa ministração, grava aí na tábua do seu coração: o jejum tem que fazer parte da rotina do cristão. Cristão que não jejua, ele não vê as bênçãos do Senhor acontecer na sua vida. Não tem como eu matar a minha carne, não tem como eu estar sensível a ouvir a voz do Senhor, se eu não fizer um propósito diante dele, se eu não fizer com que o jejum faça parte da minha rotina, porque dia após dia eu tenho que estar ouvindo a voz do Senhor, a direção que Ele quer para a minha vida, aonde quer que Ele me direciona para levar a Tua palavra. Para isso eu tenho que estar sensível a ouvi-lo. E um dos caminhos, ou melhor, o caminho aonde vai me levar é o jejum. Como eu disse aqui, e a palavra do Senhor também diz, casta de demônios só vai sair
com jejum e oração. Então grave aí no seu coração, meu irmão. Faça um propósito com o Senhor de jejum. E eu desafio a igreja a fazer um propósito de jejum com o Senhor. E quando o Senhor derramar as bênçãos sobre a sua vida, você vir aqui nesse altar testemunhar desse feito que o Senhor fez na sua vida. Quem aqui está comigo nesse propósito? Glória a Deus. Estou vendo um monte de testemunho aqui, viu, meus irmãos? Eu creio. Talvez você pode pensar, não, eu creio. Eu tenho certeza que você também crê, porque é palavra do Senhor. Porque quem está dizendo é o nosso Deus. Amém?